Pessoal, boa noite. Na nossa aula de hoje, a gente vai passar os conceitos fundamentais sobre grafos. Então, vocês já viram os conceitos essenciais lá na disciplina de matemática discreta. Então, a gente vai repassar algumas coisas e a gente vai focar nessa parte de representação computacional de grafos. Algo também que a gente viu de uma forma um tanto rápida lá na disciplina de linguagem. Como introdução dessa parte conceitual que a gente já começou a trabalhar, eu coloquei lá no ambiente virtual duas aulas lá complementares, lá da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, tratando sobre grafos. Então é importante assistir lá e depois pegar a nossa aula aqui para poder dar continuidade. Então, o Grafos é uma ferramenta de modelagem amplamente utilizada em computação. Então, diversos problemas reais, eles são modelados de forma computacional através de grafos. Então, estudar grafos é algo muito importante para poder solucionar problemas computáveis. E a teoria dos grafos está envolvida aí em diversas áreas de pesquisa dentro da matemática, dentro da computação, muito mais do que a grande maioria das pessoas imagina. Então, a gente vê grafos que são aplicados na área de comunicação, então toda a parte aí que a gente pensar na parte de redes aí, arquitetura de uma rede, arquitetura estrela, arquitetura anel, todos os pontos que a gente tem numa rede, a gente enxerga isso como grafos. Então, como que eu vou criar uma modelagem de um sistema de rede, de um sistema de fibras, de enlace, como que eu vou calcular qual que é o melhor caminho que eu posso fazer, a melhor distância, tudo isso é feito através de grafos. Então, em circuitos eletrônicos também, utiliza grafos, sistemas elétricos, hidráulicos, na área financeira para poder ver as transações, da onde que saiu, para onde que foi, tudo isso é modelado através de grafos. Dentro da área de engenharia de software mesmo, a gente tem várias aplicações de grafos ali, quando a gente olha ali os pontos de representação das funções de um software, dentro de alguns diagramas a gente tem vários grafos, nas páginas da internet, como elas se relacionam, e aí a gente tem diversas aplicações. Então, olhando aqui alguma dessas aplicações de grafos aqui, então a gente entende um grafo como um conjunto de vértices e arestas. Os vértices são os pontinhos ou os nós aqui, e as arestas são as ligações ou as edges, as pontes que a gente tem aqui. Aí tem várias representações, então se você vai representar um labirinto, a gente pode representar através de grafos. A gente tem diversos mapeamentos, então mapeamentos biológicos que também utilizam grafos dentro desse mapeamento. Vou mostrar alguns aqui que são bem interessantes aqui. Então a gente tem grafos que eles são muito densos, né? Então a gente olha, ele tem um conjunto muito grande de vértices, e esses vértices eles são amplamente interconectados. Quando a gente olha aqui também, quer ver, tem uma figura que é bem interessante, que a gente olha numa rede social, toda a interação, qual usuário está relacionado a qual usuário. É muito legal que lá no LinkedIn mesmo ele mostra que nível de distância que você está de um determinado contato. Toda essa modelagem que está por trás é feita através de grafos. Então ele fala, ele é a sua primeira conexão, ele é a sua segunda conexão. Isso é o quê? É a distância de um vértice para o outro. Então toda essa modelagem ela é feita. Isso aqui é um grafo feito do Cytoscape. Isso aqui é uma ferramenta bem interessante na área de biologia, que a gente consegue ver, na área de genética, ver como que é feita a comunicação, a ligação entre alguns genes. Então, para que um gene ele possa ter expressão de alguma proteína específica, eu preciso ter todo um conjunto de ligação. Então, quando você vai criar uma droga, você não ataca um gene específico, você tem que atacar toda uma interação. E essa interação é modelada através de grafos também. Isso é muito interessante. Aqui, ó. Esse aqui que é legalzinho. Tá pequenininho aqui as carinhas, mas isso aqui é um gráfico de interação do Facebook, por exemplo. Então, tem uma pessoa aqui, com quantas elas interagem. Então, eu tenho um usuário de interação direta, um usuário de distância 2, um usuário de distância 3. Então, a gente tem N aplicações para grafos. Então, desde a área de eletrônica, desde a área financeira, e os problemas que a gente quer resolver de forma computacional, a gente precisa utilizar grafos para resolver diversas coisas. E a gente tem que ver hoje aqui alguns conceitos fundamentais e como que a gente consegue representar esses grafos. Então, a gente já viu um pouquinho lá na disciplina de linguagem 1 e a gente vai dar uma repassada agora aqui em algumas coisas. Então, aqui, olhando grafos aqui, quando a gente olha para os pontinhos, então você fala assim, uma árvore é um grafo? É, uma árvore é um grafo. Só que a diferença é que a árvore ela tem aquela estrutura hierárquica. Aqui, lá na árvore, né, a gente chamava os pontinhos, onde a gente armazena as informações de nós.
Aqui nos grafos, aqui são os nossos vértices. Então, aqui a gente tem os nossos vértices, que a gente denota por V, em inglês é vertex, e as nossas arestas, que a gente representa geralmente por E. Por quê? Porque em inglês são as edges, são as pontes, são as ligações. Então, eu tenho os pontinhos e como esses pontos são ligados entre si. Só relembrando. Então, é uma ferramenta de modelagem. Então, a gente vai olhar isso aqui e ver como representar isso computacionalmente. E é amplamente utilizado na matemática. Então, o grafo é um problema que vem da matemática, né? É uma ferramenta matemática que a gente traz para a computação para resolver diversos problemas. Aqui a gente vai passar alguns conceitos que vocês já viram lá na aula, lá mais detalhada, a gente vai passar um pouco rápido aqui. Então, no grafo, a gente tem um conceito de grau. Todos esses conceitos são essenciais, caem em prova, pré-prova, caem, vocês são cobrados depois, então precisa saber. O grafo também tem um conceito de grau. Lembra lá em árvore que também a gente tem esse conceito de grau? Então, o que é grau lá na árvore? É a quantidade máxima de filhos que um determinado nó na árvore tem. Então, se a quantidade máxima de filhos que um nó tem é 2, então a árvore tem grau 2. Se eu tenho nós com o máximo que eu tenho é 4 e o resto é 2, o resto é 1, o grau é 4, porque é o maior grau, isso lá na árvore. Aqui, nos grafos aqui, o grau, também chamado de valência, é a quantidade de arestas que a gente tem incidente nesse gráfico. Então, se eu olhar aqui, para o meu vértice 1, quantas arestas eu tenho incidentes nele? Eu tenho o E1 incidente e eu tenho o E2 incidente. Então, o grau aqui, dele é 2. É a quantidade de arestas incidentes. Se olhar aqui para o meu vértice 3, meu vértice 3 tem o E2, o E3 e o E4 incidindo. Então, o grau dele é 3. Se olhar aqui para o vértice 4, ele tem a aresta aqui, só a aresta E4 incidente. Então, o grau dele é 1. Então, o grau, ou valência, é a quantidade de vértices incidentes, ou seja, quantos estão batendo nele ali. Então, a gente não tem o conceito de grau do gráfico como um todo. A gente tem o conceito de grau máximo e grau mínimo. Então, o grau máximo aqui, que é denotado aqui por ΔG maiúsculo, é 3. O grau mínimo, que é denotado por ΔG minúsculo, é 1. Então, isso é o grau aqui. Então, a gente já viu isso aqui também. A gente fala que uma aresta é incidente aos vértices a qual ela está associada. Então, eu tenho uma aresta E1 aqui, O E1, ele é incidente o quê? No vértice 1 e no vértice 2. O E3 é incidente no vértice 2 e no vértice 3. O E4, ele é incidente no vértice 4 e no vértice 3. E quando eu tenho vértices que são incidentes por uma mesma aresta, eles são adjacentes. Então, aqui, 1 e 3 são adjacentes. Por quê? Porque uma mesma aresta, que é o E2, está incidindo sobre os dois. Uma mesma aresta, que é o E3, está incidindo sobre o 2 e o 3. Então, quer dizer que 2 e 3 são adjacentes. Então, a gente fala que dois vértices são adjacentes quando eu tenho uma ligação direta entre eles. A gente pode pensar dessa maneira. Aqui a gente já falou a questão dos graus. E todos os vértices de um grau, quando todos os vértices de um grafo possuem o mesmo grau, ele é chamado grafo regular. Aqui, esse grafo aqui, ele não é regular. Por quê? Porque eu tenho vértices com grau diferente. E a ordem de um grafo é o número de vértices que ele possui. Então, quantos vértices eu tenho aqui? Quantos nós eu tenho? Tenho 4. Então, a ordem dele é 4. Então, a gente fez aqui uma revisão de alguns conceitos sobre grafos que vocês já tinham visto lá em matemática discreta e também foi apresentado ali no vídeo complementar. Se ficar alguma dúvida, só postar que a gente vai seguindo. E quem estiver acompanhando aqui também pode abrir o microfone perguntando conforme for ficando com as dúvidas. E quando a gente fala em representação de grafos, então a gente olha os grafos aqui, né? É um conjunto de bolinhas com ligações entre eles, e eu olho aquilo no papel, essa representação, como que eu consigo trazer isso para o computador? Quais são as representações computacionais? Basicamente, a gente tem aqui duas formas básicas de fazer. Existem 3 que são utilizadas, mas 2 são as mais utilizadas, que são as matrizes de adjacência. Tá aí as matrizes, uma grande utilidade dela, representação computacional de grafos, matriz de adjacência, que foi o que a gente fez e que a gente vai mostrar agora, por ser mais rápido e mais claro de enxergar aqui. E a gente tem as listas de adjacência. Também a gente estudou listas também no semestre passado. E a gente pode utilizar essas listas para poder representar gráfico.
A escolha de qual representação vai depender muito da aplicação. Então, se eu preciso fazer uma representação pequena, ou seja, o tamanho do meu grafo ele é pequeno, vai ser mais fácil, talvez mais simples de enxergar aqui na matriz. Agora, se o tamanho do meu problema for muito grande, aí matriz já não vai, né? Porque eu vou criar uma matriz de ordem muito grande. E aí não vai ser legal. E aí eu vou ter que usar listas. Então, basicamente, a gente pensa dessa maneira. A escolha vai depender do problema. Olhando primeiro aqui as matrizes de adjacência. Então, pensando que a gente está olhando uma matriz aqui, pensando que a gente está indexando ela de 1 aqui, pseudocódigo, e a gente tem aqui um grafo. Então, eu tenho aqui um conjunto de 6 vértices, e esses vértices eles são ligados aqui por um conjunto de arestas. Olhando para esse grafo, relembrando também, a gente tem um conceito de grafo direcionado e não direcionado. Direcionado é quando é um dígrafo. Então, se não tem setinha para onde está indo, ele é um grafo não direcionado, que é esse aqui. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação de 1 com 4 e eu tenho uma ligação de 4 com 1, porque eu não tenho direcionamento. Então, ó, 1 tem adjacência com 4, ó. Então, 1 tem adjacência com 4. Aí eu vou lá nessa posição e marco com 1, certo? Só isso. E o 4 também tem ligação com 1. Aí eu vou lá na linha 4, na coluna 1, marco com 1. Então, aqui, ó, essa adjacência que a gente está vendo aqui, ó, vamos pensar aqui nessa adjacência, vamos chamar ela de E1. Essa adjacência E1 que a gente está enxergando aqui, ó, aonde que ela está representada? Ela está representada aqui, ó, aqui e aqui. Ela está com essas duas representações aqui. Ó, agora eu tenho, ó, 1 tem adjacência com 3 também, ó. 1 tem adjacência com 3, está marcado com 1. E 1 também tem adjacência com 2, está marcado aqui. Simples, né? Então, aonde a gente enxerga uma adjacência, eu vou lá na linha coluna e marco com 1. Isso aqui a gente está pensando para grafos não ponderados, ou seja, aonde eu não tenho peso associado a uma aresta. Como assim um peso? Ah, vamos pensar que o 1 é uma cidade e o 4 é outra cidade. E a distância entre essas duas cidades aqui, por exemplo, fosse 30. Então, como que eu ia representar aqui, ó? A distância da cidade 1 até a cidade 4 é 30. Eu ia vir aqui, ó, ao invés de pôr 1, eu iria colocar 30. Eu ia colocar o peso que está associado a essa determinada aresta. Somente isso. Se não for um grafo ponderado é quando a gente tem um valor associado. No caso, como não tem nenhum, a gente só vai colocar 1 se existir adjacência e 0 se não existir a adjacência. Essa é a forma mais simples. E dessa maneira a gente consegue fazer várias coisas, a gente consegue explorar, encontrar qual que é o melhor caminho para chegar, ou seja, saindo do vértice 1 até o vértice 6, considerando que eu tenho, que ele é ponderado aqui, qual que é o menor caminho para me sair de 1 e chegar no 6. Então, os algoritmos de roteirização de mapas utilizam gráficos para resolver esse tipo de problema. Aí, olhando aqui, essa aqui é uma imagem lá do livro da Ana Fernanda Ascencio, que é o livro, um dos livros base nossos. Aqui está a representação de um grafo não direcionado através de uma matriz de adjacência, que é o que a gente acabou de ver. Então, ó, 1 tem adjacência com 2, ó. 1 tem adjacência com o 2. 1 também tem adjacência com 5. 1 tem adjacência com 5. E vocês estão olhando aqui que tem um self-loop aqui, tá vendo? Ó? O 5 está dando a volta e chegando nele. Então, self-loops são permitidos, principalmente aqui em grafos não direcionados. Então, ó, o 5 tem adjacência com 5. Então, o 5 tem adjacência com o 5. Aqui está o self-loop. Então, aqui está a representação. Ó. Eu tenho adjacência de 2 com 3. E aqui eu tenho duas adjacências aqui. Aqui ele poderia ser um direcionamento, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho de 2 com 3 e eu tenho de 3 com o 2. Mas nesse caso aqui, tanto faz, só se eu tivesse um peso diferente associado e ele fosse direcionado. Então, uma das formas de representar, uma das formas mais simples é a nossa matriz de adjacências. E, como eu disse, a gente pode ter casos que a gente tem o nosso grafo ponderado. O que é o grafo ponderado? É quando na ligação aqui entre os vértices, ou seja, na minha área essa, eu tenho um valor associado. Então, ó, de C a D, o meu custo é 5. O que é esse custo? É o custo para transitar entre esses pontos. Então, eu posso pensar, se eu estiver representando uma rede, eu posso pensar qual que é a largura de banda. Ah, então, aonde que eu tenho maior largura de banda, onde que vai ser melhor. Se eu estiver pensando numa estrada, que é mais fácil a gente pensar,
Vamos pensar qual que é a distância. Se eu estiver pensando numa ligação entre pessoas, e aí você pode pensar numa ligação entre pessoas, você pode pensar lá em qual, nessa ponderação aí, qual que é a quantidade de conexões que você tem em comum, e aí você pode fazer uma associação, depois usar isso para poder buscar essas pessoas. Então, no gráfico ponderado, a gente vai ter um valor associado. Então, todos esses conceitos são muito importantes. E lembrando, como que eu vou representar? Ao invés de colocar um 1 lá, na adjacência, a gente vai colocar esse peso que está associado. Então, e a gente tem a nossa matriz de adjacência também, que a gente utiliza para representar um dígrafo. O que é um dígrafo? É um grafo direcionado. Então eu tenho adjacência de 1 com 2, mas eu não tenho adjacência de 2 com 1. Por quê? Tem uma ligação, o sentido da seta é o sentido da adjacência. 1 vai para o 2, mas 2 não vai para o 1. Então, 1 vai para o 2. Tá vendo aqui? Mas o 2 não vai para o 1. Então, o 2 não vai para o 1. Tá vendo? O 3 vai para o 1. O 3 vai para o 1. Mas o 1 não vai para o 3. O 1 não vai para o 3. Tá vendo? Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Quando é um grafo não direcionado, eu tenho ligação das duas vias. Então, eu poderia ter de 1 com 2 e de 2 com 1. Aí eu vou marcar os dois pontos aqui. Então, cada adjacência que eu tiver, se for um grafo não direcionado, eu marco em 2 pontos na minha matriz. Quando é um dígrafo, eu marco só em 1 ponto. Logicamente, eu poderia ter aqui também uma adjacência direcionada, de 1 com 2 e de 2 com 1. Beleza. Mas e se ele for ponderado? A mesma coisa. Só vai lá, ao invés de colocar 1, coloca esse peso que ele está associado. Certo? Então, isso aqui é um ponto muito importante. A gente tem um conceito de matriz de incidência também. Embora não seja uma ferramenta que seja amplamente utilizada, aí ao invés de a gente olhar para a adjacência, eu vou olhar para, ao invés de olhar para a adjacência, eu vou olhar ali para a minha aresta e eu vou ver uma determinada aresta em quais vértices ela está incidindo. Então não é uma representação muito comum, mas é importante conhecer que vocês são cobrados sobre isso. Aqui, na minha matriz de adjacências, se eu tiver aqui, por exemplo, se a ordem do meu grafo for 7, ou seja, eu tenho 7 vértices, eu vou ter que ter uma matriz 7 por 7, beleza? Eu quero representar com matriz de adjacência um grafo de ordem 10, quer dizer que eu tenho 10 vértices, eu tenho que criar uma matriz 10 por 10. Então, a representação, ela vai ser o quê? A quantidade de vértices ao quadrado. Esse aqui é o quê? É a minha complexidade de espaço. Tá vendo o O aqui, aquela notação nossa de complexidade? Isso aqui é de espaço. Quando de espaço eu vou gastar? É vértice ao quadrado. Se eu tiver 10 vértices, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou ter lá uma matriz 10 por 10. Agora, aqui, quando eu estou trabalhando com matriz de incidência, eu vou ter o quê? A quantidade de vértices vezes a quantidade de arestas. Então, vai ser N vezes N, onde que N é vértice e N é aresta. Então, se a gente olhar aqui, quantos vértices eu tenho? 7. Quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser o quê? 7 por 10. Nesse caso específico, como eu tenho esse tanto de aresta aqui, eu vou ocupar mais espaço usando a matriz de incidência do que a matriz de adjacência. Então, na matriz de incidência, eu vou ter o quê? As minhas linhas é a quantidade de vértices e as minhas colunas é a minha quantidade de arestas. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 aonde eu tiver incidência e eu vou colocar 0 aonde eu não tiver incidência, olhando aí para a minha aresta. Então, olhando aqui, vamos olhar aqui, eu tenho um grafo aqui, aonde eu tenho 4 vértices e eu tenho 4 arestas. Então, nesse caso, ele vai ser 4 por 4. Mas se eu tivesse mais aqui uma aresta, eu teria que ter mais uma coluna. Então, eu tenho, aresta E1, aresta E2, aresta E3, aresta E4. E os meus 4 vértices. Então, nas linhas, eu vou colocar os identificadores, vou representar os identificadores aqui dos meus vértices. E nas colunas, os identificadores das minhas arestas. Então, eu vou olhar a aresta E1. A aresta E1 está incidindo sobre quem? Sobre o 1 e o 2. Então, o E1 está incidindo sobre o 1 e sobre o 2. É grafo de incidência. Eu estou olhando uma aresta onde ela incide. A minha aresta E2, aonde que ela está incidindo? Está incidindo no 1 e no 3. Minha aresta E2 está incidindo no 1 e está incidindo no 3.
Minha aresta é 3, está incidindo no 3 e no 2. Minha aresta é 3, está incidindo no 3 e no 2. Minha aresta é 4, está incidindo no 3 e no 4. Minha aresta é 4, está incidindo no 3 e no 4. Fácil, né? E se a gente olhar aqui, a gente vai ter todas as informações. E aí você fala, mas e se eu tiver um peso associado aqui? A E1, ela está incidindo sobre 1 e sobre 3. A E1 está incidindo sobre 1 e sobre 3. E aí, ao invés de colocar 1, mais uma vez, eu coloco esse peso associado, ou na hora de armazenar aqui, ao invés de armazenar um dado primitivo, eu poderia armazenar um struct que tem todas as informações que eu quiser. Certo? Ó, matriz de adjacência, eu vou olhar o quê? Eu vou ter vértice por vértice. Então, eu vou olhar a adjacência, ou seja, quais vértices são ligados. Para a matriz de incidência aqui, eu vou olhar para onde? Vou olhar para a aresta, e essa aresta onde ela incide. Como eu falei, não é uma ferramenta amplamente utilizada para representação de gráficos, mas é importante conhecer, certo? A matriz de adjacência, isso aqui é muito importante. E se for um dígrafo? Faltou levantar esse questionamento. Como que eu vou saber da onde está saindo, da onde está indo? Ó, o E1. O E1, ele está saindo da onde? Ele está saindo do 1 e ele está indo pro 3, ó. Então, o E1, da onde ele está saindo, eu coloco 1. Aonde ele está chegando, eu coloco menos 1. Ou seja, eu tenho a ligação do 1 com o 3. Mas eu não tenho, se eu olhar aqui, ó, do 3 com 1. Então, como que eu vou saber se é um dígrafo? Se é um dígrafo, a origem é marcada com 1 e aonde está chegando é marcado com menos 1. Aí é 2. Ele está saindo do 2 e está chegando ao 3. Então, o 2 eu marco com 1, aqui eu marco com menos 1. O E7 está saindo do 6 e indo para o 5. O E7 está saindo do 6 e indo para o 5. Então, o 6 está com 1 e o 5 está com menos 1. Então, quando eu quero representar um dígrafo numa matriz de incidência, eu vou olhar lá para a minha aresta, da onde ela está saindo eu marco com 1, aonde ela está chegando eu marco com menos 1. Joia? E aí, por fim, a nossa lista de adjacência. Então, a gente já criou listas ligadas, né? Semestre passado, resolvemos diversos problemas com listas. Então, uma lista aqui, ela vai ser a ferramenta que ocupa menos espaço em memória. Porque se a gente pensar uma matriz de adjacência, ela vai ocupar vértice vezes vértice. Então, se tiver 10, vai ser 10 por 10. Se eu tiver a matriz de incidência, vai ser vértice vezes aresta. E aí pode ser mais ou menos, dependendo da quantidade de arestas. Agora aqui, se a gente olhar para a nossa lista de adjacência, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um vetor, que esse vetor aqui, ó, cada posição do vetor ele vai ter uma lista. Lembra? A gente já fez isso aqui lá em hash. Cada posição do vetor ele tem uma lista. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho um vetor. Cada posição aqui vai representar um vértice. Então, se eu tiver lá, por exemplo, 10 vértices, eu vou ter um vetor de 10 posições. E o que eu vou ter em cada posição? Uma lista com todas as suas adjacências, ó. O 1 tem adjacência com 3, ó. Então, no 1 aqui, ó, ele tem uma lista que tem um 3. E se o 1 tivesse mais adjacência? Você colocou na frente. O 2. O 2 tem adjacência com 3 com 5. Então, o 2, ele tem o 3 e tem o 5. O 5 tem adjacência com 3, com 2 e com 6. O 5 tem adjacência com 3, com 2 e com 6. Certo? Isso aqui, ó, tá indo para os dois lados, né? Isso aqui é um grafo não direcionado. E se for um dígrafo, um grafo direcionado, ó, o 1 tem com 3, mas o 3 não tem com 1. O 3 só tem com 5. Normal, então é muito simples. Então, a complexidade aqui, ela vai cair o quê? Para a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas. Só. No máximo aqui, ó, vai ser a quantidade de arestas vezes 2. Porque no caso aqui, a gente vai ter dois nós aqui na nossa lista, para cada adjacência, né? Tem de 3 com 5 e de 5 com 3. No caso do dígrafo aqui, é a quantidade de vértices mais quantidade de arestas. Então, a gente consegue ver aqui que com a lista vai ficar muito mais simples a representação, fica mais simples, né? Alguns algoritmos talvez fiquem um pouco mais complexos de implementar e ocupa menos espaço. Vou usar sempre a lista? Como eu falei, não, depende muito. Se você tiver um problema pequeno, talvez a matriz é mais fácil de você resolver o seu problema ali. Mas se você já tiver os algoritmos implementados, tanto faz. E agora, se eu tiver um problema grande, aí você deve usar uma lista. Então, olhando aí essa questão de complexidade, a lista de adjacência
ela vai ocupar menos elemento, que a complexidade, menos espaço, porque a complexidade dela de armazenamento é de n mais n, onde n é a quantidade de vértices e m é a quantidade de arestas. Então, vamos pensar, se eu tenho, igual naquela representação anterior lá, né, que a gente viu, essa aqui da lista, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Viu? A gente tem 7 vértices e 10 arestas. Então, se eu fosse representar isso aqui, ó, com uma matriz de adjacência, aqui está adjacência. Se eu for representar isso aqui com a matriz de adjacência, eu vou ter complexidade, vou ter de espaço que eu vou ocupar, vai ser a quantidade de vértices ao quadrado, 7 ao quadrado. Se eu for representar com a matriz de incidência, que é a que a gente viu, vai ser n vezes n, que é vértice vezes aresta. Então, vai ser o quê? 7 vezes 10. Agora, se eu for representar com uma lista, vai ser o quê? Vai ser 7 mais 10. Ou, no máximo, 7 mais 10 vezes 2, se for um grafo não direcionado. Mas, de qualquer maneira, sempre o quê? Sempre a lista vai ocupar menos espaço. Na maioria dos casos, em memória. Então, para problemas maiores, é recomendado usar a lista de adjacência, que é isso que a gente está falando aqui no final. Então, a lista ela vai ter complexidade de armazenamento. Isso aqui não é de acesso. De acesso, a lista a gente vai ver que demora mais. Complexidade de armazenamento de espaço, você vai gastar n vezes n, vértices, n mais n, vértice mais aresta. Já a matriz de adjacência, ela vai ocupar vértice ao quadrado. Já a matriz de incidência vai ser vértices vezes a quantidade de arestas, que também pode ser um pouco maior ou menor, dependendo da quantidade de arestas. Dessa maneira, a implementação ilícita de adjacência ela vai consumir menos espaço. Ah, mas então por que às vezes é legal usar matriz? Porque matriz eu consigo acesso direto. Ah, eu quero ver se eu tenho adjacência do vértice 1 com o vértice 3. Eu quero ver se o Luiz é amigo do Jader, por exemplo. E eu estou representando isso lá. Se eu quero ver se tem adjacência do vértice 1 com o vértice 3, na matriz de adjacência, o que a gente faz? Ó, quero saber se tem adjacência de 1 com 3. Bem aqui direto. Então, a complexidade de acesso é O de 1. Eu preciso de uma operação para acessar. Ao passo que se eu estou numa lista aqui, ó, eu vou ter que ir no 1 e vou ter que percorrer toda essa lista para encontrar. Lógico, vamos pensar que o 3 não está aqui, né? Então, você tem várias adjacências aqui. E aí você vai ter que percorrer. Então, a complexidade aqui já vai ser o quê? Já vai ser O de n, onde esse n é a quantidade de adjacências que um determinado vértice tem. Então, quando eu preciso de acesso direto, e o meu problema não é muito grande, mas eu preciso de acesso mais rápido para poder achar aquela informação, aí um grafo vai ser representar um grafo com uma matriz de adjacência vai ser mais interessante. Se eu tenho problemas grandes, e aí a matriz de adjacência se torna inviável pelo espaço que ela vai ocupar. Aí a gente vai ver agora, depois na próxima aula, como a gente vai representar. Então, até eu já coloquei o código em C lá no ambiente virtual, peguem o código da representação da matriz de adjacência, deem uma olhada, dá para vocês inserirem, ver ela na tela, que eu já estou printando lá. Então, lá está como dígrafo, podem utilizar dentro dessa explicação. E o que vocês vão fazer agora como atividade? Isso é muito importante a representação. Dado esses dois grafos que a gente tem, depois eu vou mostrar, eu coloco a resolução na próxima aula, vocês vão representar os dois, usando matriz de adjacência, matriz de incidência e lista de adjacência. Então, eu tenho o grafo A, que ele é não direcionado, então 1 tem adjacência com 2 e 2 tem adjacência com 1. E eu tenho o grafo B, que ele é direcionado. 1 tem com 2, mais 2 não tem com 1. Então, você usa o Excel, por exemplo, ou qualquer outra planilha, coloca essas duas figuras aqui, a nota de aula já está lá no ambiente virtual, e representem ela com uma matriz de adjacência, com uma matriz de incidência e com uma lista. Então, aqui você vai fazer as 3 representações e aqui também você vai fazer as 3 representações. Isso é muito importante, porque esse tipo de entendimento, olhar para um grafo e saber a representação dele, e o contrário também, olhar uma representação, conseguir desenhar o grafo, são questões que vocês são cobrados em prova agora, e depois essas questões também elas são de concurso, são de ENAD. Então, vocês vão fazer isso para a próxima aula. Joia? Tendo qualquer dúvida, é só postar aqui no nosso ambiente. O pessoal que está assistindo aí, ficou algum entendimento? Quer fazer alguma pergunta, que pode ser alguma dúvida dos colegas também? Tranquilo. Tranquilo? Ronaldo, Jader, tudo tranquilo?